Vamos a mais uma notícia importantíssima. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se não estiver inscrito e ativar o sininho das notificações para você receber em primeira mão os próximos vídeos e notícias postados aqui no canal. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, que o like é extremamente importante para você fortalecer o nosso trabalho e ajudar a levar o nosso conteúdo para o maior número de pessoas. E isso não te custa nem um segundo, então deixe o seu like que vai nos ajudar demais nessa batalha. E atenção pessoal, sabe quem é o próximo ministro que vai cair? É o posto Ipiranga de Jair Bolsonaro. Ele é o próximo ministro que vai levar um pé na bunda do governo. O ministro Paulo Guedes já se tornou uma figura sem muita importância para Jair Bolsonaro no governo e vai sair humilhado da mesma forma que foi o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. E o pior é que já há até um substituto para Guedes. Prestem atenção na notícia que eu vou ler para vocês. A paciência de Jair Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes chegou ao fim. Os dias de Paulo Guedes como ministro da Economia estão contados. A paciência de Jair Bolsonaro com Paulo Guedes chegou ao limite, depois que o ministro admitiu a possibilidade de impeachment para Jair Bolsonaro. Na última terça-feira, o ministro Paulo Guedes disse que auxiliares estão aconselhando Jair Bolsonaro a furar o teto de gastos e o levando a uma zona perigosa de impeachment. É isso mesmo, pessoal. E após essa fala de Guedes, Bolsonaro teria ficado muito irritado e passou a não esconder de ninguém que os dias de Paulo Guedes como ministro da Economia estariam contados, que o atual ministro estaria por um fio. E o pior de tudo para Paulo Guedes é que Jair Bolsonaro já tem até um substituto para ele. Bolsonaro cogita colocar em seu lugar o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A notícia diz o seguinte: o presidente sabe que a saída de Paulo Guedes não será bem-vinda no mercado financeiro, mas entende que os efeitos não vão durar muito se houverem sinalizações de que seu substituto terá a garantia de que o governo pretende manter os compromissos com o ajuste fiscal. Para suavizar esse clima, o nome mais cotado no Palácio do Planalto para substituir o atual ministro da Economia é Roberto Campos Neto, que preside o Banco Central, segundo o jornalista. Então, como vocês puderam ver aí pela notícia, basicamente a coisa toda começou depois do ministro Paulo Guedes admitir a possibilidade de Jair Bolsonaro sofrer um impeachment por furar o teto de gastos. Segundo o ministro, auxiliares estão indicando que Bolsonaro faça isso. Mas caso Bolsonaro faça isso, ele abre um leque gigantesco para sofrer um impeachment. E isso deixou Bolsonaro furioso. Bolsonaro, que não tem dado muito lado para as propostas de Paulo Guedes nos últimos meses, já estava por aqui com o ministro. E agora, depois da fala de Paulo Guedes, parece que os dois estão perto de romper de vez. Inclusive, Bolsonaro já tem até um substituto para Guedes. E o posto Ipiranga, tão aclamado por Bolsonaro nas eleições, pouco fez enquanto esteve à frente do Ministério da Economia no governo de Jair Bolsonaro e agora se vê a um passo de ser expulso do Ministério da Economia e de uma forma tão humilhante quanto foi a de Sérgio Moro. A verdade é que Bolsonaro pisa dia após dia sobre os seus eleitores, sobre o eleitorado que ele teve em 2018 e faz tudo de oposto. A esperança é que essas pessoas abram os olhos para tudo que Bolsonaro está fazendo e nos ajudem na luta contra esse governo. E vocês, o que acham de tudo isso? Deixe sua opinião aqui abaixo, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo para nos ajudar e compartilhe para ajudar o canal. São os maiores números que nós temos da Covid até agora. Uma tristeza imensa. E pior é que isso só tende a aumentar pela forma como o enfrentamento à pandemia tem sido feito. No Paraná, nós estamos com carros de funerárias fazendo fila nos hospitais para recolherem os corpos. A tragédia lá é muito grande. Já está faltando oxigênio também em hospitais do interior. E isso vai se alastrar pelo Brasil, infelizmente. E o sistema de saúde está entrando em colapso. Com todo o esforço que os profissionais do SUS fazem, com o esforço que muitos governadores e muitos prefeitos fazem, o Sistema Único de Saúde não está conseguindo segurar essa onda toda, pelo aumento dos casos, pela demanda. E o que é pior,
Morre gente de Covid e morre gente de outras doenças, porque as outras doenças não estão sendo atendidas também no sistema. É muito trágico. Nós precisávamos ter aprovado medidas aqui em conjunto com governadores, com prefeitos, né? O governo federal, se tivesse responsabilidade, teria feito isso, não fez. O fato é que governadores e prefeitos estão tomando medidas. E aí eu acho que essa casa, esse Congresso Nacional, tem que se manifestar publicamente em apoio a esses governadores e a esses prefeitos que estão tomando medidas. Seja de compra de vacinas, porque estão pressionando o governo federal a fazê-lo, seja do lockdown. Eu sei que não é fácil discutir lockdown. Eu tenho recebido no meu e-mail, nas minhas redes, muitas críticas, né, de pessoas do Paraná, inclusive eleitores meus, pequenos comerciantes, donos de restaurantes, de lanchonetes. Eu sei que estão sofrendo. O problema é que a medida extrema tem que ser tomada porque nada foi feito antes. Se antes tivessem sido tomadas medidas em conjunto com governadores, prefeitos, se antes tivéssemos providenciado vacina, se antes tivéssemos definido a renda emergencial sem suspendê-la, se antes tivéssemos colocado crédito barato para esses pequenos empresários e para os agricultores familiares, talvez a gente não estaria passando por essa situação. Mas aquilo que essa casa aprovou antes foi colocado num curto período de tempo e depois foi suspenso. Por isso que eu quero falar da importância dos vetos hoje. E quero aqui fazer coro ao deputado Zaratini. É um absurdo essa casa não votar o veto ao PLN 8. Porque esse projeto, veto 8, porque é esse projeto que dava condições aos prefeitos de comprar vacina. Para mim, essa é a matéria mais importante. Mas, enfim, não vai ser colocado, a gente tem que lamentar e tem que denunciar. Agora, nós temos aqui projetos importantes que foram vetados, que o veto tem que ser derrubado. A indenização dos profissionais de saúde, sim, deputada Fernanda, que Vossa Excelência veio falar aqui, guerreiros que estão lutando, o auxílio emergencial para as famílias monoparental, as medidas emergenciais para os agricultores familiares. A cesta básica aumentou no governo Bolsonaro 33%. Se ele der um auxílio emergencial de 250, não compra nem 39% dos produtos da cesta. E se os agricultores familiares não tiverem apoio agora, vai cair ainda mais a produção. E sabe o que nós temos que ter? Nós vamos ter desabastecimento de produtos no segundo semestre. Já está pela hora da morte o preço da comida nos supermercados. Se tiver desabastecimento, vai subir mais. Nós vamos ter morte por Covid e morte por fome. As pessoas estão comendo menos, presidente Rodrigo. Menos, estão comprando menos comida no supermercado, comendo menos vezes ao dia. Isso é fome crônica. Uma vergonha para um país como o nosso, que tem uma base agrícola. Só que hoje está privilegiando o quê? A plantação de soja para exportação. Nós não comemos soja, nós comemos arroz, feijão, batata, nós comemos aquela comida que é produzida pelo agricultor familiar. Por isso a importância de nós derrubarmos esses vetos e também do programa de suporte ao emprego. O que nós temos que fazer aqui como prioridade é combater a Covid, é combater a crise, é liberar a vacina para prefeitos e governadores, a renda emergencial de R$600, combater essa carestia e, claro, não esquecer, fora Bolsonaro, porque